Será que ainda vale a pena você entrar no mercado de edição de vídeo com trocentas IA surgindo e esse bando de coisa? Será que ainda faz sentido se tornar um editor de vídeo? Bom, eu sou Luana Veiga, trabalho com edição de vídeo e não só trabalho como eu vivo disso, essa é a minha principal renda. E o que eu quero passar aqui nesse vídeo é tanto os pontos bons quanto os ruins e no final dele você aí vai decidir, né, pra você se vale a pena ou não. E obviamente no final eu também vou dar minha opinião pessoal do que eu acho desse mercado atualmente, né, estando ativa nele, e o que eu recomendaria para um iniciante, beleza? Eu gosto de tirar o band-aid da ferida logo, então eu vou começar pelos pontos ruins, que assim, não vou mentir, são vários, mas o de CCLT também são vários, então vamos lá. O primeiro que pega para todo mundo é a falta de estabilidade financeira. Não tem jeito. Quando você é um autônomo, né, quando você trabalha para si mesmo, você não vai ter uma estabilidade. Muito pelo contrário, você vai ter que criar essa estabilidade. Existem algumas exceções, é óbvio, se você trabalha para uma agência e tudo mais. E na verdade, tá? Principalmente no mercado de edição, existe uma estabilidade se você é um CLT ali, realmente um editor CLT contratado, tá? Aí você tem uma certa estabilidade. Ou se você é um PJ com contrato. Então, assim, como autônomo, é óbvio, tem várias maneiras de você se proteger, digamos assim, né? De um cliente sair do nada ou algo do tipo, também vou falar sobre isso. Mas a questão financeira é a que mais pega pra todo mundo, que é não saber lidar com essa coisa de tipo tudo depender de você, porque sim, no início tudo vai depender de você. E vou falar aqui, não é pra todo mundo, tá? Não é todo mundo que tem um emocional pra aguentar esse tipo de trabalho no qual realmente você não tem garantias, você é sua própria garantia. Então, eu acredito que algo muito bom que eu desenvolvi ao longo desses anos foi a possibilidade de acreditar em mim mesma. Porque assim, se você não tem tanta confiança no teu taco, digamos assim, você acaba sendo muito volátil ali na questão de emoção e tudo mais. E sei lá, às vezes você pode, vou dar um exemplo aqui, acabar aceitando uma oportunidade que não é tão interessante pra você financeiramente e nem, por exemplo, né, da sua dedicação de tempo ali para realizar esse serviço, mas você só aceitou porque, tipo, o cara te ofereceu uma grana, você estava meio inseguro se ia conseguir outro cliente, acabou aceitando esse. Você precisa saber trabalhar ali o teu emocional. É óbvio que eu nunca indico que você, sei lá, jogue tudo pro alto e fale, você é editor de vídeos, não, tá? Algo que ajuda muito se você tá num serviço aí, CLT, quer investir nessa profissão, cara, faz uma reserva ali de pelo menos 3 mesezinhos pra você ficar mais tranquilo, pra você ficar mais de boa e realmente conseguir ter a cabeça para se concentrar nisso no sentido estratégico ali de guiar seu negócio mesmo. Ou se você é bem jovem, sei lá, você é adolescente, ainda mora com seus pais, cara, vai fundo porque você não tem muitas responsabilidades, sabe? Você não tem muito a perder. Então, nesses casos no qual você tem ali uma base familiar que dá pra você fazer isso, tá? Isso é muito bacana. Indico sim que você entre nesse mercado de cabeça. Mas se não, aí já é outros 500, porque realmente não existe estabilidade financeira. Você que tem que construir a sua própria estabilidade. E isso não só no mercado de edição, mas tipo para qualquer autônomo. O segundo ponto que pode ser negativo para muitas pessoas é a carga horária irregular. Então assim, realmente, se você quer trabalhar com edição, cara, você não vai trabalhar ali das 8 às 6 da tarde, entendeu? Também não é todo mundo que aguenta esse tipo de rotina. E se você tá no início, é algo que, obviamente, né, se você se dedica só a isso, é algo que você vai ter que fazer ali por um tempo, principalmente se você vai começar totalmente sozinho. E também a questão de final de semana, né? Eu acho que muita gente que tem um trabalho normal, digamos assim, tem na cabeça ali que o domingo é pra ficar de boa. E se você trabalha autônomo, nem sempre vai ser assim, sabe? Tipo, você vai ter que abdicar ali de alguns finais de semana, você vai realmente ter que se dedicar mais a isso. E nem todo mundo tá ok, tá, com isso. É claro que você também tem que saber se planejar para que isso não dure um longo período de tempo, né? Pra você começar a delegar tarefas, ter uma rotina mais de boa, mais tranquila. Mas é o que eu falei, nem todo mundo vai aguentar, mesmo que seja por pouco tempo. Terceiro ponto negativo é a gestão do seu negócio. Então, além de você, obviamente, ter que fazer o operacional, que vai ser a edição, você vai ter que administrar, você vai ter que falar com os clientes, você vai ter que ver quanto entrou, quanto vai sair, qual que vai ser o seu salário, digamos assim. Então, tem todas essas questões que nem todo mundo gosta de lidar
E se você, é aquilo que eu falei, se você tá começando, você vai ter que lidar com tudo ali, você vai ter que meio que equilibrar pratos nesse início, fazer um pouco de tudo, e também é algo, uma função assim que nem todo mundo curte, mas você vai ter que fazer também. Essa daqui eu coloquei, sinceramente, pra mim, ela é muito positiva, mas eu vejo que não é todo mundo que tem esse perfil, e pra várias pessoas vai ser um ponto negativo, que é a questão do isolamento. Isolamento em que sentido? Bom, se você tá muito acostumado a interagir com as pessoas do seu trabalho e até ter uma certa amizade ali, não é algo que você vai fazer sendo editor de vídeo, porque, tipo assim, você vai estar na sua casa, no seu canto, sozinho, fazendo seu trabalho. Eu, sinceramente, não sou uma pessoa extrovertida, eu sou muito mais introvertida, então pra mim isso é um ponto positivo, porque, sinceramente, interagir com pessoas, principalmente, assim, pessoalmente, meio que drena a minha energia, então pra mim isso é super positivo, mas imagino que pra uma pessoa que é mais extrovertida e tudo mais, talvez vai se tornar um ponto negativo. Outra dificuldade bem comum é a questão de captar clientes consistentemente. Então, por isso que eu falei de você criar sua estabilidade. Você consegue criar sua estabilidade quando você consegue, obviamente, ali guardar uma grana, mas também você tem a certeza de que se um cliente sair, você vai conseguir repor, assim, entre aspas, né, aquele cliente, ou seja, a receita que aquele cliente levou junto com ele. Então, quando você sabe captar clientes, quando você desenvolve essa habilidade, você tem muito mais confiança e você acaba criando uma estabilidade muito maior, mas no início, para todo mundo que está começando, isso é uma dificuldade imensa de captar clientes consistentemente, de ter sempre clientes novos entrando, acaba sendo algo bem difícil, então com certeza esse é um ponto negativo, de que você vai ter que trabalhar pra caramba isso daí, pra, né, conseguir ali ter sempre clientes e uma receita entrando pro seu negócio. Outro ponto negativo, tá? Se você quer entrar nisso, é com certeza a questão disso daqui, ó. Investimento em equipamento, tá? Porque edição de vídeo, principalmente hoje em dia, na verdade, tá? Querendo ou não, o software mais simples que você for usar vai exigir ali uma configuração mínima. Inclusive, por isso que eu sempre indico para quem tá iniciando o CapCut. CapCut você consegue iniciar nele sem ter um notebook com uma placa de vídeo dedicada, sem ter esse bando de frufru, mas é óbvio que se você quiser focar nisso profissionalmente, né, mais pra frente você vai ter que investir em um PC ou em um notebook com uma placa dedicada, em equipamentos, que aqui no Brasil, né, vocês sabem que, tipo, não é barato você ter uma boa placa de vídeo, um PC com uma configuração bacana, que vai rodar as coisas. Então, com certeza, esse é um ponto negativo, tá, que se você quiser realmente focar e escalar nisso, você vai ter que ter um bom equipamento. Último ponto negativo aqui, pra gente já ir pros positivos e começar a alegrar, que você já tá com essa cara de triste aí, pensando no tanto de problema que você vai ter que resolver para se dedicar nessa profissão, mas eu juro que os pontos positivos compensam pra caramba também. Mas falando aqui do último negativo, é a responsabilidade total. Então, o seu resultado vai ser baseado no seu desempenho, até porque você não vai ter benefício, então, sei lá, você não vai ter plano de saúde, obviamente, né, depois você vai bancar seu próprio plano de saúde, mas eu tô falando aqui a diferença do que um emprego normal, né, um CLT te proporciona, que, querendo ou não, a maioria ali acaba tendo vale mercado, que chama, vale refeição, é diferente um do outro, eu não sei, mas enfim, tem essa ajuda aí pra você fazer o mercado, muitos têm planos de saúde, então vão ser benefícios, sabe, que infelizmente você não vai ter, vai sair tudo ali no teu débito, né, meu amigo? Mercado no débito, tudo no débito. Então, querendo ou não, esse é um ponto negativo de você ter responsabilidade total. Só que depois que você adquire uma autoconfiança, você vai ver que, na verdade, isso é um ponto positivo, entendeu? Sabe aquela frase, sua vida só depende de você? Então, dependendo da forma como você se vê, ela pode ser uma frase ruim ou uma frase boa, mas eu juro que ao longo do tempo ela vai se tornar uma frase muito boa. Agora vamos falar dos 6 pontos positivos, então tem muita coisa positiva aqui pra gente falar. Primeiro deles, e é o que eu mais curto, é a flexibilidade de horários. Cara, isso é muito bom mesmo, porque eu acho que a edição e a prestação de serviços no geral, seja ele qual for, se você faz pela internet, te dá uma possibilidade incrível. Que é, por exemplo, essa aqui que eu estou aproveitando agora. Que é ali no meio tempo de você exportar um vídeo,
fazer download de algum material, cara, você vai poder se dedicar a outras coisas. Então, eu, Luana, pelo menos, vejo a prestação de serviço como um ótimo ganha-pão, tipo, remunera muito bem, mas é óbvio que meu foco não é fazer isso aqui pro resto da vida. Eu tenho outros projetos, tenho outros planos, e para realizar esses planos eu preciso de tempo, que sinceramente não é uma parada assim que o CLT vai te proporcionar tão bem, no sentido de que é óbvio que você pode trabalhar e fazer outra coisa em paralelo, né? Mas eu entendo que é muito mais pesado, tipo, cara, o meu trabalho é sentar aqui no PC, editar vídeo, né, falar com alguns clientes, mas eu posso, em qualquer momento, colocar o celular aqui, gravar um vídeo pro meu YouTube, que é uma parada que eu curto pra caramba fazer, que é criar conteúdo e tudo mais. Eu posso sair aqui no meu condomínio, dar uma passeada, caminhar, sair para fazer um exercício a hora que eu quiser. Então, essa flexibilidade de tempo, de você poder se dedicar a outras coisas, é sensacional também. E você tem que usar isso com sabedoria. Mas, enfim, é um ponto positivo enorme, você não ter a obrigação de, sei lá, bater ponto e ter que ficar lá aquelas horas certinhas, né, fazendo aquilo. Muitas vezes você pode até inclusive terminar teu serviço, mas você tem que ficar lá, entendeu? Fingindo que você tá fazendo alguma coisa. Segundo ponto muito legal da edição de vídeos e de trabalhar com a internet é que você pode fazer isso literalmente de qualquer lugar. Então não tem, sabe, aquilo que te prende, tipo, o meu serviço fica aqui, então, sei lá, eu não posso de repente decidir me mudar aqui do meu estado ou até quem sabe do meu país. O legal de trabalhar com a internet é que você pode morar em literalmente qualquer lugar. Uma coisa muito bacana, inclusive, por exemplo, de trabalhar com a internet, e que se você puder fazer isso no começo, né, se você é responsável aí pelas suas contas e tudo mais, assim como eu sou, é que você pode diminuir o seu custo de vida dependendo de onde você vai morar, justamente porque para você trabalhar não depende da sua localização. Então você pode ir para um lugar ali que talvez não é tão perto do centro da cidade, não é tão ali, como é que fala, movimentado e tudo mais. E você vai ter um custo de vida menor, você vai pagar um aluguel mais baixo e essas coisas assim. Então isso é bem bacana, a questão de mobilidade. Terceiro ponto que eu levo como muito positivo é a variedade de projetos. Então assim, você pode estar imerso em vários projetos diferentes. Então vou dar o meu exemplo aqui. Atualmente eu tô prestando serviço para um podcast muito legal aí. Os caras estão crescendo ainda e tudo mais. Então, pra mim, é muito legal fazer parte desse projeto que, tipo, são sempre convidados novos. Eu aprendo bastante coisa também assistindo ali enquanto eu tô editando e tudo mais. E aí já tem um outro projeto que eu participo de uma cliente que ela fala mais sobre neurociência e tal. E eu também curto aprender sobre esse assunto. Então, é muito legal que você pode meio que escolher, sabe, os projetos que você quer fazer parte. E é muito legal você sentir que você faz a diferença, assim, sabe? Você sentir que o seu desempenho também é espelhado no projeto de outras pessoas. Então, sei lá, se eu faço um corte bacana do podcast, ele alcança muito mais gente. E aí, alcançando mais pessoas, traz mais seguidores, né, pra essa empresa, pra esse podcast e tudo mais. Então, é bem legal você ter essa variedade de escolhas que você pode trabalhar. Quarto ponto, eu acho que assim, o mais positivo, o mais maravilhoso, é potencial de crescimento financeiro. O legal é que conforme você vai construindo um portfólio sólido, né, e tendo mais autoconfiança, isso também te possibilita, obviamente, você mandar nos seus valores, você escolher ali seus valores e tudo mais, e você ter uma renda muito, assim, comparado à média salarial brasileira, você vai ganhar muito mais. Então é algo muito legal, porque assim, você consegue ter um crescimento financeiro independente de aprovações externas, eu diria. Então, eu, Luana, lá adolescente, no ensino médio, não sabendo o que eu ia fazer da vida, nunca que eu ia imaginar que eu com 22 anos ia estar conseguindo morar sozinha, ia estar ganhando a grana que eu ganho mensalmente hoje em dia. Hoje em dia, se eu for arranjar um emprego normal, os caras vão olhar pra minha cara e vão falar que eu não tenho experiência, entendeu? E infelizmente isso é até um obstáculo bem grande, assim, pros jovens, né? Na questão ali de conseguir um primeiro emprego, porque não terminaram faculdade
faculdade ainda, nunca trabalharam justamente porque não tem experiência, precisa de experiência pra, tipo, ter um emprego, enfim, um monte de coisa assim. Então, esse potencial de crescimento financeiro é muito, muito positivo mesmo. Outro ponto super legal é a sua autonomia na tomada de decisão. Como eu falei, você pode escolher os projetos e os clientes com quem você vai trabalhar. Óbvio que assim, essa é uma vantagem que você adquire com o tempo. Porque eu até falo que se você tá iniciando, é muito melhor você falar mais sim do que não. Porque se você ficar falando não pra tudo, você nunca vai adquirir uma experiência, nunca vai construir um portfólio bacana. Então no início, você meio que vai fazer um pouquinho de tudo, sabe? Realmente não tem problema nisso. Mas conforme você for descobrindo o que você gosta mais, né, realmente com quais clientes você quer trabalhar, é legal que você vá afunilando, tá, para esse nicho que você deseja. Então você tem muito mais poder de decisão, sabe? Quais vão ser seus clientes, quantas entregas você vai fazer por mês para esses clientes e tudo mais. Então esse negócio de ter escolhas eu acho muito legal. O último, e talvez eu diria que é assim, o ponto mais positivo de tudo isso, é o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Se você quer entrar nisso, você vai perceber que nessa caminhada você vai ter que aprender e desenvolver muitas habilidades. Muitas mesmo. Então você vai ter que aprender gestão de tempo, marketing, vendas, comunicação, gestão de processos, sabe? Você vai ter que aprender todas essas áreas e isso vai fazer você crescer como um profissional, mas também como pessoa, sabe? Isso vai fazer uma diferença absurda na sua autoconfiança, na sua comunicação, principalmente. E, cara, quando eu comecei, eu, assim, era péssima em comunicação com os clientes, sabe? Não sabia falar, transmitir aquilo que eu queria de forma clara. Sinceramente, ser tímido é a pior coisa do mundo. Se você é tímido, saiba que você tem que aprender a se comunicar, porque senão isso vai ser um problema em várias outras áreas da sua vida, a sua vida inteira. Então, só um conselho, um parênteses aqui, se você é tímido, se você tem vergonha de se comunicar, comece a fazer isso pra perder a timidez o quanto antes, que você vai ver o tanto que é libertador isso, você conseguir se comunicar bem. E, enfim, esse é um ponto positivo muito bom, que você vai ter que desenvolver várias habilidades. Agora, falando no geralzão assim, o que eu acho dessa profissão atualmente em 2025, se vale a pena começar, vamos lá. Minha opinião aqui, bem sincera pra vocês, como alguém que tá nesse mercado. Eu vejo que a gente não atingiu de forma alguma o ápice, tá, dessa profissão de edição de vídeo. Tem muita gente precisando. É um mercado bem necessitado de bons profissionais, tá? Inclusive, assim, se você for um profissional só bom, tá ligado? Você não precisa ser excelente, ótimo. Se você for só bom, cara, você vai ter cliente que, tipo, esse cliente vai fechar com uma vez e ele vai voltar o resto da vida dele pra tudo que ele precisar editar, sabe? Então isso é muito bacana nesse mercado. Eu vejo que tem muito espaço ainda. Agora, com relação à IA. Assim, eu não vou falar que é impossível a IA substituir editor de vídeo e tudo mais, mas a edição de vídeo tem um componente que eu acho muito importante, que é o timing. Cara, eu diria assim que o timing na edição, ele é tudo, sabe? O timing de você fazer uma inserção, um B-roll, o timing de um sound effect, o timing de você pegar um bom corte, tudo na edição é baseado em timing. E eu acho muito difícil uma IA desenvolver esse senso de timing. Ela pode sim até substituir algumas funções que a gente faz, que inclusive já substitui hoje em dia, que é cortar respiro, cortar pausa, cortar essas coisas mais mecânicas, mas na parte de deixar o vídeo assistível, que eu digo, tipo, transformar o vídeo em um entretenimento, em algo que um ser humano queira consumir, eu acho que só outro ser humano consegue fazer isso com excelência. Então essa é a minha opinião sobre IAs e tudo mais. Cara, se você quer iniciar nisso, começa. Vale muito a pena. Assim, eu iniciei o mais cedo que eu consegui, digamos, né, profissionalmente, me dedicando só a isso. Eu iniciei aos 18 anos, mas eu já editava vídeo desde os 13, 14 ali. E se eu pudesse ter começado, sei lá, com 13, 14, oferecendo edição pros outros, se eu tivesse essa mentalidade, eu também teria começado. Agora, meu conselho pra você aí, que quer iniciar na edição de vídeos, comece pelo seu portfólio. Se você não faz ideia de por onde começar, comece
construindo seu portfólio, tá bom? E inclusive se você quiser uma ajuda, quiser saber posicionamento, vendas, gestão de processos, escala, delegar, se você quiser saber tudo isso, entra para a comunidade Ômega, tá? Que é a comunidade que eu criei. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Confere aí no link da descrição, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero de verdade que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha te servido de alguma forma. E até a próxima!